aqui no Brasil tinha a mentalidade de comprar a tecnologia pronta, né? Do estrangeiro. Não desenvolver nada aqui, né? Tá? Então, mas só que com o passar dos tempos, né, essas empresas cresceram, né, e viraram atores globais, então tem concorrentes, né? Então hoje elas se viram obrigadas a fazer o desenvolvimento próprio, né? Então começaram a se aproximar das universidades, né? Passaram a ter seus próprios centros de pesquisa, né? Então isso mudou muito, viu? A mentalidade. Saudações curiosos, eu sou André Tavares. Alan de Mello. E bem-vindos a mais um episódio do Brightcast. Hoje, a mente brilhante convidada é o professor doutor Fernando Soares Lameiras, graduado em Física pela UFMG, tem mestrado em Ciência e Técnicas Nucleares também pela UFMG e doutorado em Engenharia Metalúrgica e de Minas. Ele é um pesquisador do CDTN há pouco tempo, né? Desde 1974, então é uma experiência de casa bem grande. Nós vamos conversar com ele a respeito da trajetória dele e também do novo mercado de trabalho focado no empreendedorismo que está por vir. Dá um oi pra gente, o professor Lameiras. Olá, gente. Prazer estar aqui com vocês, viu? E parabéns aí por esse trabalho bem interessante e brilhante que vocês estão fazendo. Muito obrigado, Lameiras. A gente gosta de começar, Lameiras, sempre... nem sempre, né? Às vezes a gente vai direto ao assunto, mas eu sou muito curioso e acredito que muitas pessoas que já acompanharam você também têm essa curiosidade. Como que o Lameiras, né, quando ele era mais novo ali, começou a se interessar pela ciência, começou a seguir esse caminho? Olha aqui, eu sempre gostei de ciência, desde menino, né? Eu tinha aqueles jogos de química, né, que era muito comum na minha época, eu ficava fazendo aquelas químicas lá, gostava muito de ler sobre ciência, né, apesar de que eu venho de uma família de empresários, sabe? Esse ambiente de empreendedorismo também desde cedo ele me tocava, né, então eu sempre gostei assim de ver como que é a ciência e a sua aplicação no nosso dia a dia, né, e eu sempre tive sonho de trabalhar no IPR, né, que era o antigo nome do CDTN, eu desde menino, né? Eu falava, eu quero trabalhar lá. Tá? Oh. E acabei que aconteceu, né? Legal. Como é que eram essas brincadeiras de ciência, assim? O que você via? O que você fazia, assim? Eu ficava misturando substâncias, né, em tubos de ensaio, assim, e via o que ocorria. O que transformava? Realmente, nunca provoquei uma explosão, não, sabe? Infelizmente? Felizmente, né? Ah, tá. Mas eu já me queimei, né? Essas coisas ocorreram. Né? Que legal. E como que foi o chamado para pesquisa? Já o Lameiras mais velho, terminando a graduação dele, o que puxou? Qual que foi? Eu fui fazer física, né? Que era uma coisa estranha na minha época, né? Inclusive, meus pais ficavam muito preocupados, né? Falaram, o que esse cara vai fazer com Ficar física? Doido? Que coisa é isso? Coisa estranha, né? Que eles queriam que a gente fosse o advogado, o engenheiro ou o médico, né? Que eram as profissões. Então, eu até tive uma dificuldade com meus pais, né? Que eles não aceitavam eu estar fazendo física. Mas ocorreu que quando eu cheguei no final da minha graduação, foi no momento que o mercado do Brasil estava muito empregador, sabe? Eu dei sorte nesse aspecto. Então, eu pude escolher entre 3 bons empregos na época. Eu lembro que era na Usimec, né? Que era uma empresa que nem existe hoje, que era ligada à Usiminas, na Vale e na Nuclebras, né? Que onde estava o nosso instituto na época. Né? Sim. Aí eu acabei, como eu gostava de ciência, que eu tinha oportunidade de desenvolver essa parte, eu optei por ela. Legal. Foi assim que aconteceu. Você viu a abertura ali na área nuclear, né, da física, que é uma coisa... Eu acho que eu dei sorte, sabe? Que foi num ano em que o mercado estava empregador. Né? Muito bacana. Pode falar. E qual que é aquilo que mais te chamou a atenção, principalmente focado na sua pesquisa? Quais que foram os problemas que você mais procurou uma solução?
Olha, eu sempre quis trabalhar com a área de materiais, né? Isso eu desenvolvi durante a graduação, né? Eu falei, eu quero trabalhar com materiais para reatores, tá? Então, combustível nuclear, era zircônio, né? Zircalói, aquelas coisas, né? E quando eu entrei, eu falei isso na minha entrevista e os caras falaram, não, você vai trabalhar nessa área aqui. Então, para mim foi maravilhoso, né? Eu Um fui lá sonho foi culminando no... do CDTN, né? Encontrei assim pessoas maravilhosas lá, né? Que me deram o apoio todo e eu, com muito pouco tempo, me mandaram para a Alemanha, né? Tá? Sim, E, nossa, e e como que aí foi esse... primeiro eu fui no instituto fazer irradiação de combustível, né? Inclusive combustível feito no CDTN, mas depois eu fui fazer um estágio na KWU, né? Que é o Centro de Pesquisas da Siemens, lá na Alemanha. E lá eu encontrei assim pesquisadores assim maravilhosos lá, sabe? Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, eles me deram uma sala lá no fundo do corredor. Aí eu fui andando para a sala, eu fui vendo o nome das pessoas na porta. Era dos caras que eu estudava, né? Tava tudo lá. Oh, caraca. E aí eu tive a oportunidade de conhecer esse povo todo, né? Aí eu desenvolvi bastante aí, sabe? Aprendi muito, metodologia científica, né? Tá? Sim, Então foi um período muito rico, especialmente esse segundo, né? Lá na na CIM. Alemanha. Muito legal. A metodologia científica deles, você acha que isso é legal, né? É uma metodologia universal ou é uma coisa Não, que você ela é vê diferente? universal, só que Não é? naquela época, aqui no Brasil, a gente não tinha assim as coisas muito bem estabelecidas, não, né? Você vê, Sim. se comparar o curso de física hoje com o que era na minha época ele É, é bem mais deficitário, né? sim. Então hoje não, a gente tem pesquisadores excelentes aqui no Brasil, né? Mas naquela época não, eram muito raros, né? Tá? Professor, Legal. tem uma coisa que eu acho interessante, né? Nesse meio tempo todo que o senhor tem trabalhado com pesquisa, um assunto que mudou o contexto de várias épocas foi o acesso à tecnologia. A pesquisa, hoje em dia, está muito diferente do que ela era há 30 anos atrás? Hoje ela está muito mais rápida, né? As coisas acontecem numa velocidade muito maior. Porque Você eu vê até lembro pela antes, vacina. para a gente pegar um artigo científico, né, a gente tinha que ir na biblioteca, tinha que pedir, demorava 2 meses para chegar. Né? Oh, Então, para você escrever uma tese, era uma dificuldade, que você escrevia à mão, depois passava para uma pessoa que ia datilografar, vinha cheio de erro, né? Aí você tinha que pôr aquelas fitinhas para consertar, fazer desenho, a gente mesmo fazia as figuras em papel desenho nanquim, né? técnico à mão. Nossa. Muito mais lento o processo, né? Sim. Hoje não, tá? Você fala Agora, traz alguns problemas também, né? Hoje a pressão que a gente recebe é muito maior também, né? a movimentação até do mercado, né? Da demanda, né? É maior, né? Eu acho que hoje eu trabalho mais do que naquela época, sabe? Legal, legal. E, André, professor, a respeito desse tempo todo que você trabalhou no CDTN, o acidente de Goiânia ele aconteceu por volta desse seu período inicial aí no CDTN. Ele foi em 87, 88, né? 87. A gente ainda era no Clebras, viu? Tá? Aí. E o CDTN prestou assistência para aquela época? Total, foi o principal órgão que deu assistência lá, porque a gente tinha tecnologia na época, né? Tá? Sim. Então foi a nossa equipe de tratamento de rejeitos que foi para lá e teve na linha de frente mesmo, sabe? Não. Eu me lembro que eu era diretor depois, né? Quando a gente fez o invólucro de metal para cobrir aquela fonte, né? Foi um trabalho assim muito bacana, viu? Eu fiquei muito gratificado na época. Nossa, tá até hoje, né? É um trabalho em sala de aula, assim, não tem como você não, quando você vai falar de radioproteção em geral, não tem como você não retratar esse episódio, né? Maior acidente radiológico do mundo. Morreu, né? Mas assim,
o papel do CDTN foi fundamental lá, sabe? Sim, sim. Uma coisa é ouvir uma história, né? Ler o relato lá naquele report lá da IAEA, né? Da instituição. Agora, outra coisa é você viver essa época, né? Entender quais que foram os passos e a tomada de decisão para mitigar aquele processo. E é o seguinte, a gente conta a história hoje como se fosse tudo maravilhoso, né? Mas nós sofremos muito, viu? Passamos muito aperto. Não, afetou uma cidade inteira, né? Assim, você gerir tudo isso. Quando foi feito aquele invólucro, né? De metal para guardar a fonte, quando estava fazendo a pintura final, eu ficava lá preocupadíssimo. Falei, se esse negócio não der certo lá, né? Pois é. A habilidade ia cair toda em cima de mim, né? Exata. Isso eu queria ver de você, assim, você estava já entrando nessa carreira de diretor, né? E como é ser responsável por um setor tão grande, né? E tão importante por uma no instituição Brasil. nuclear, né? Diretor de uma instituição nuclear. Porque na época que eu fui diretor, foi o seguinte, eu tinha 37 anos, eu era muito novo. Aliás, eu acho que eu fui o diretor mais novo que o CDTN teve. E foi na época em que a gente estava ainda na transição da Nuclebras para a Comissão Nacional de Energia Nuclear. E foi uma mudança de cultura institucional muito complicada, viu? Porque aí, para vocês terem uma ideia, o CDTN saiu de uma empresa que não incentivava a formação acadêmica mais profunda, né? Ela era uma política de treinamento, né? E depois a gente teve que ficamos no meio da ciência e tecnologia, onde a carreira era muito importante. A gente não tinha doutores, né? Tinha alguns mestres e muito poucos doutores. Então, assim, a gente tinha que fazer um programa muito forte de formação de doutores. Senão, nosso centro corria risco de acabar, né? Como que a gente ia concorrer com verbas, sem ter equipe? Tinha uma crise financeira, econômica muito grande na época, mas aí a gente procurou, primeiro, dar uma infraestrutura boa para o nosso centro, né? Então, assim, foi feita uma reforma no nosso reator nuclear, muito profunda, a mesa de controle foi trocada, né, que é a que está lá até hoje. A gente fez o lançamento da rede de computadores do CDTN, essa fibra ótica que está lá até hoje também foi feita nessa época, sabe? Então, assim, foi um período difícil, mas também foi muito legal, né? Sim. Então, foi quando você viu a necessidade dessa implementação da pós-graduação? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu era muito assim próximo do professor Evandro Mirra, né, que até faleceu tem uns 2 anos, né? Ele era vice-reitor da UFMG na época, quando eu fui diretor. Ele foi meu professor, né? Então eu admirava ele muito, e ele me dava muitas dicas, né? E uma coisa que ele falava é o seguinte, vocês deram um grande passo, estão indo muito bem para criar uma infraestrutura de laboratório, estão formando pessoal muito bem, mas é fundamental que vocês tenham formação de pessoal, tá? Porque a ciência é para o futuro, né? Então, assim, a gente tem que ter jovens trabalhando junto. E também para dar dinâmica ao seu pessoal, né? E a nossa primeira estratégia foi tentar fazer uma união com o curso de Ciências e Técnicas Nucleares da UFMG. Tá? Falaram, vamos fazer o curso junto, porque esse curso funcionava dentro do IPR, né? Aí depois, quando a gente saiu da UFMG, foi criada a Nuclebras, separou, né? Aí eu falei, vamos unir de novo, porque tudo tem a ganhar, né? Mas aí formou o DEM e o CDTN, né? Não deu certo na época. Sim. Aí a gente montou uma segunda estratégia, foi fazer com que os nossos pesquisadores passassem a integrar programas de pós-graduação existentes, né? Tá? O próprio CCTN, a gente liberava para pesquisadores nossos serem professores lá.
na rede de engenharia de materiais da Universidade Federal de Ouro Preto também, tá? E Sim. outros cursos, tá? Só que depois a gente começou a ver que esse negócio não ia dar muito fruto. Aí que a gente resolveu fazer o nosso curso. Em 2002, a gente tomou essa decisão, 2001, 2002, e o curso começou a funcionar em 2003. Tá? Ó, um curso recente e já muito conceituado, né? Se você for parar para pensar. Assim, a gente é nota 4 ainda na CAPES, né? Nós queremos subir para nota 5 agora, que está em processo de avaliação, né? Mas, assim, eu tenho uma expectativa grande, viu? Porque o nosso corpo de professores ele é muito bom, viu? Quando eu Exatamente. comparo com outros cursos aí, a nossa infraestrutura é excelente. Em qual lugar que estudante tem um computador só para ele? Né? Tem um reator nuclear. Tem É o laboratório dos melhores de Minas. Tá? Microscopia eletrônica. Onde você vai arrumar isso em Minas Gerais? Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo, né? Exatamente. Então, assim, tem infraestrutura tem excelentes salas de aulas, né, auditórios. Tá? É um auditório gigante, muito, muito bem estruturado. Então, assim, o nosso curso está evoluindo, né? É a primeira vez que a gente vai ter uma avaliação, ela é quadrienal, né? Que nós temos os 4 anos com o doutorado funcionando. Né? Ah, tá. O nosso doutorado começou a funcionar, se não me engano, foi em 2011. Na última avaliação, a gente não tinha formação de doutores nos 4 anos. Então, por isso que a gente não subia de nota. Mas agora não, a conversa mudou. E até uma tendência agora maior de ter uma procura maior, principalmente pelas pessoas que estão a fim de entrar na área nuclear, né? A área nuclear ela está crescendo bastante. Ela está crescendo e nesses anos todos o CDTN também criou novas frentes, né? Que não são exatamente nucleares, né? Alguns chamamentos, né, que a sociedade faz, o CDTN se envolve com nanotecnologia, né? Essa parte que eu estou envolvido também com aproveitamento de rejeitos, né? Isso foi respondendo a demandas da sociedade, né? Tá? E a área nuclear também, radiofármacos, né? Essa parte que vocês estão lá trabalhando na área da radioproteção, dosimetria, tem um impacto aí social enorme, né? Entendeu? Principalmente na área da saúde em geral, assim, é muito, muito importante. Perfeito, professor. Continuando um pouco, agora, enviesando um pouquinho nossa conversa para o lado do empreendedorismo, vou começar a fazer uma pergunta um pouco... Ela não é tão simples de responder, mas o que um doutor ou uma pessoa que tem uma grande formação pode esperar de fazer com a bagagem toda que juntou para conseguir ganhar dinheiro? O que uma pessoa... A primeira coisa é escolher um tema que tenha aplicação, né? Você tem um tema que tem alguma aplicação, né? No nosso mercado, isso ajuda muito. Sim. Outra coisa é o seguinte, algumas pessoas têm esse dom, né, do empreendedorismo, tá? Então, o que você aprendeu e aplicar é o que vale, né? E outra coisa é o seguinte, hoje tem muita oportunidade também para você aprender a ser empreendedor, né? No nosso curso de pós-graduação, nós estamos começando a pôr alguns elementos, né? Não sei se vocês percebem, a gente tem trazido pessoas para darem palestras aqui, né? A gente está incentivando nossos alunos a participarem desses programas de empreendedorismo, né, que tem aí, pré-aceleração de empresas, né? Estão dando até crédito, né? A gente hoje já tem uma disciplina chamada pré-aceleração de empresas, né? Tá? Até fiz ela ano passado. Pois é. Também quer ver? A gente deu aquele curso da Bioacademy,
da Biominas ano passado, né? Bio Startup Academy, né? Foi isso a que eu gente fiz. vai aplicar. Você fez também, né? Agora você vê como é que são as coisas, né? Uma aluna minha, a Glaucia, você conhece ela? Glaucia Marcos? Ela fez esses cursos, né? Fez aquele mineral da Samarco, né? Ela não foi uma das escolhidas no final. Só que ela resolveu abrir a startup dela no meio do ano passado. Bacana. Você acredita que ela já está no 3º contrato? Tá vendo? Tá? E é Você... claro que eu ajudo ela dando mentoria técnica, né? Que alguma coisa eu aprendi, né? Mas ela está indo muito bem. Ela hoje até me procurou e falou assim, eu acho que eu vou largar o doutorado. Eu falei, não vai não. Não, tem muito a aprender ainda, né? Outra coisa também, há uns anos atrás, foi em 2013, a gente tinha um aluno, ele não era meu aluno, não, ele era aluno da Clédula, professora Clédula. Tá? Só que ele vivia lá na turma dos meus alunos. E eu via que ele tinha um dom de empresário. Né? Eu falei com ele, ó, você tem que seguir nessa linha. Pô. Se você for fazer doutorado, você vai sofrer muito. Você não vai chegar no final. Ô, Lameiras, o que é isso? É você ver na pessoa que ela tem um dom de ser empreendedor. Como que você vê isso? Eu não sei explicar direito, não. Olha só o que aconteceu com o Schubert. Deixa eu acabar de explicar. Tá, pode. Eu abri uma empresa junto com um colega dele lá da Química. Aí o negócio não estava dando certo, eles me procuraram. Né? Eu falei, ó, para começar, vocês têm que ser um pouco mais de profissionais. E eu tava precisando de uma empresa para dar assistência técnica a Samarco. Eu falei, vocês topam entrar? Se topar, eu vou ser sócio de vocês. A gente montou uma empresa, eles prestaram assistência a Samarco, inclusive ganharam bastante dinheiro, viu? Tá? E hoje a empresa está bem estabelecida, pô. Ela chama-se Reso Soluções Ambientais. Tá? Hoje ela está trabalhando com reciclagem de resíduos urbanos e industriais. Eles já empregam um monte de gente lá, sabe? É um negócio muito legal. Está indo muito bem. Tá? Muito legal. E como que faz para conseguir os primeiros contratos, os primeiros clientes? Beleza, tem a ideia... Então, o caso da Glaucia é o seguinte, é porque aparece muita oportunidade no meio que a gente vive, né? Que eu faço parte de uma rede de pesquisadores, junto com o professor Rochel da Química, a gente tem lá 3 redes de pesquisadores, né? E as empresas procuram a gente, né? Que a gente faz muita propaganda aí. Então, lá aparece muita oportunidade. Aí, quando aparece, o caso da Glaucia foi assim, apareceu uma oportunidade, eu falei, ó, tá na hora de você entrar nisso aqui, tá? E deu certo, entendeu? Você acha que mudou essa questão aí? Por exemplo, você fala, a gente faz muita propaganda. Eu falo assim, as pessoas têm enxergado a ciência de uma forma diferente atualmente? Você vê, como é que você vê essa evolução? Assim? Mudou demais, sabe por quê? Eu lembro que na época que eu era estudante, essas grandes empresas, né, já existiam, Vale, Uzi Minas, né? Aqui no Brasil tinha a mentalidade de comprar a tecnologia pronta, né, do estrangeiro. Sim. Não desenvolver nada aqui, né? Tá? Então, mas só que com o passar dos tempos, né, essas empresas cresceram, né, e viraram atores globais, então tem concorrentes, né? Então hoje elas se viram obrigadas a fazer o desenvolvimento próprio, né? Então começaram a se aproximar das universidades, né? Passaram a ter seus próprios centros de pesquisa, né? Então isso mudou muito, viu? A mentalidade. O nosso acelerador linear aí é o segundo, né? Os primeiros estão competindo só com a Suíça, né? Acho que, se não me engano. Apesar de que eu acho a nossa academia ainda um pouco afastada, né? Do mercado, né? Tem melhorado muito, né? Mas ainda está um pouco afastada. Essa nova metodologia de avaliação dos programas de pós-graduação que a CAPES está fazendo vai no sentido de corrigir isso, sabe? Tá? Interessante.
Professor, a respeito de inovação, quais que são os aspectos que tornam um centro de pesquisa um dos melhores locais para você criar uma startup? Olha aqui, primeiro tem que ter uma sintonia com o mercado, né? Você tem que ter interação com as empresas, identificar quais são as demandas delas, chamam de dores, né? Quais são as dores, né? E a partir daí você trazer isso para a sua pesquisa, né? A chance de você ter um sucesso, depois disso aí virar uma startup, aumenta muito, né? Aumenta muito mesmo. E outra coisa é essa formação básica, né? Porque é o que eu falo, né? A nossa escola hoje aqui no Brasil forma o engenheiro para ser empregado. Resolver problemas mesmo, criar, né? Você tem que ter uma visão diferente de formar o cara também para inovar, para empreender, né? Tá? E a gente precisa dar esses elementos para as pessoas nos nossos cursos, né? Desde lá da graduação. É claro que não é todo mundo que tem esse dom, né? Mas um percentual tem. E eles podem desenvolver. Quando eles vão empreender, é muito comum as empresas morrerem, né? Nos 2 primeiros anos, né? Eu acho que isso aí é falta de formação. Então, porque você tem que ter elementos de, não só técnicos, né, conhecimento técnico, mas tem que ter conhecimento de administração, né? É exatamente isso que eu ia falar. Esse é o complicado, né? De gerenciamento de pessoas, né? De planejamento estratégico, de marketing, né? De marketing, de computação, né? Entendeu? Desenvolvimento pessoal, aí vai, né? Então, assim, é complexo, viu? Ter uma empresa é uma atividade complexa. Você tem que saber então, você precisa estar preparado para isso. Saber todos os processos, né? Do que tem que acontecer do jurídico, do administrativo, do técnico. Esse Schubert que eu estou falando, esse nosso ex-aluno, vocês até deviam entrevistar ele depois, viu? Legal aí, André. E ele apanha muito, viu, até hoje. Porque a coisa começa a ocorrer, o cara vai entrando naquela roda viva, né? E tem que ter alguém para falar com ele, calma, às vezes o caminho é outro, né? Sabe? Sim. Como você falou, a demanda, né, das grandes empresas, o próprio nome grande, né? Grandes empresas, grandes demandas também, né? Então, se às vezes ele viu que a empresa é capaz de solucionar uma certa... Principalmente falando, a gente pega a Vale como exemplo, né? A situação que aconteceu. E com certeza tem muita coisa ali ainda, muitos buracos a serem tampados, né? Tem muitos. Eu tenho uma parceria com a Vale, né? Não sei se você sabe, né? Formal com o CDTN. E é muito em consequência desses acidentes, né? A mineração está passando por uma revolução aqui no Brasil. Viu? Sim, nossa, a gente até entrevistando o pessoal, a gente tem visto, assim, né André? O tanto que mudou, assim, em pouco tempo. E também no comportamento das pessoas dentro da empresa, viu? Mudou completamente. E para melhor, viu? Sim. Quais são essas mudanças que estão acontecendo, que estão revolucionando a mineração? Não, é porque antes a questão assim do lucro, né? Então, eu trabalho com a área de rejeitos, né? Aproveitamento de rejeito. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá na Vale falar sobre aproveitamento de rejeitos, eles quase me expulsaram de lá, sabe? Não vem com essa conversa não, porque esse negócio é prejuízo, nós vamos gastar dinheiro com isso, depois vai ter gente aí cobrando para a gente utilizar, não. Hoje mudou. Hoje a empresa lá tem setores enormes lá, com um monte de gente trabalhando, desenvolvendo tecnologia, né? Eu acho legal, a ciência, ela não é tão vista dessa forma, assim. Eu falo pela sociedade em geral. Normalmente o problema acontece e aí eles recorrem à ciência, né? Ao invés da gente ter uma coisa mais, né? Como é que eu falo? Preventiva, né? E uma coisa que me incomoda também é que a sociedade aqui no Brasil, né? Muita gente não acredita na ciência, né? Sim. Eu até vi uma estatística outro dia que é mais da metade, viu? Pois da população acredita em outras soluções fora da ciência, né?
A gente já tem a prova disso com o que está acontecendo em 2020, 2021, número de mortes, né? Falta de esforço coordenado. Essa é uma das missões do Brightcast também, né? Do Brightcast é aproximar as pessoas da ciência. Para quem tem curiosidade. São comportamentos que estão no substrato da nossa sociedade, né? Nas crises eles afloram, né? A gente acaba quase se tornando bicho, né? Dependendo da crise. Bom, professor, uma das coisas que a gente comentou e a gente tem discutido bastante é essa mudança do mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele está cada vez mais complexo e você ser contratado para um cargo numa empresa é coisa que quase não existe mais. Mas se existir é aquele processo seletivo sem fim, né? De 5 a 7 etapas que você tem que dedicar quase que metade de um ano para chegar à vaga daquilo, a vaga ofertada. Como que o mercado está se comportando e quais são as tendências para um profissional que sabe resolver problemas se ingressar? Olha, eu comentei com vocês, né, desse fenômeno da pejotização que está ocorrendo hoje no Brasil. Esse nome, eu tenho que anotar esse nome. Pejotização é fazer um CNPJ. Agora sim, nem precisa anotar. A empresa chega para você, ao invés de te oferecer um emprego de carteira assinada, etc., ele chega para você e fala, abre uma empresa e eu contrato sua empresa. Tá? E você vai prestar serviço para mim. Isso assim, traz duas vantagens, viu? Uma delas é que aqui no Brasil é muito caro contratar uma pessoa, né? Então, quando você faz através de uma startup ou de uma empresa, fica mais barato. Tá? E o outro é que fica muito mais ágil, sabe? Esse relacionamento, principalmente quando você vai trabalhar numa área mais relacionada com consultoria, você demanda consultoria ou desenvolvimento, né? Fica muito mais ágil. Então, hoje, inclusive, as empresas não têm vergonha de falar isso não, viu? Eles lançam esses desafios aí, né? Se for lá naquele Mining Hub, né? As empresas lançam aqueles desafios lá para startups resolverem problemas específicos deles, né? Antigamente, não. Eles contratavam uma equipe e põem os caras lá para trabalhar. Tá? Sim. É legal. Aí, dentro daquela burocracia pesada que uma empresa grande tem, né? Várias instâncias de decisão, se coloca lá dentro uma startup, é muito mais ágil. Tá? Eu gosto sempre de fazer um paralelo da ciência assim, com a arte. Eu gosto de ver a ciência assim também. E eu acho que esse formato, ele dá essa liberdade assim, de criação, sabe? Eu acho isso bonito, eu acho isso legal. Então, assim, eu vejo hoje isso é uma tendência, viu? E eu vejo duas causas, são essas que eu citei. Primeiro, uma legislação muito pesada. É muito caro hoje empregar uma pessoa, né? E segundo, que é mais ágil. Aí começa a acontecer, né? Isso faz parte daquele fenômeno das terceirizações que tem acontecendo, né? O governo contratando cada vez mais empresas para resolver problemas, em vez de criar uma subseção lá dentro para resolver o problema. No governo, você lembrou bem aí, os governos estão fazendo isso, né? Hoje não querem mais fazer concurso público, essas coisas, preferem terceirizar, né? Aliás, o CTT é um exemplo disso, né? Eu lembro que quando eu era diretor, a gente tinha guarda própria, vigilância própria, né? A gente tinha carpintaria própria, oficina mecânica própria, tá? E por aí ia. Pessoal de obras, a gente tinha mudou bastante. Servente, essa turma toda era empregado nosso. Ao longo do tempo foi terceirizando, né? E agora eles estão falando em terceirizar até pesquisador, né? Isso é bom. Até a forma de contratar um pesquisador aqui no Brasil é complicado, né? Porque não é tratado como um emprego, é tratado como uma bolsa. Você está recebendo um benefício, um auxílio. Não, e esse negócio de bolsa, eu em particular, eu sou crítico disso, viu? Eu não gosto, não. Está havendo uma distorção e está até maltratando as pessoas.
Eu vejo hoje pessoas que são bolsistas, né, já com cabelo grisalho. Pô. Nunca É tiveram pesado a isso. oportunidade de ter um emprego. Eu acho que isso é uma falha muito grave que a gente está cometendo aqui no Brasil. Pós-doutores sem abertura de Eu acho que a mercado. gente tem que ter logo condição, criar os meios, né, para que as pessoas quais a gente investiu muito dinheiro para formar um mestre, um doutor, muito caro, Exatamente. que elas possam trabalhar plenamente e ter uma vida digna, né? Tá? Eu não gosto, não, sabe? Não gosto quando eu vejo isso. Então está havendo uma distorção aqui no Brasil hoje. E a gente tem que corrigir isso. Tomara que com as consequências que a pandemia trouxe, faça com que os planos diretores, né, os próximos planos, mesmo que municipais, estaduais e federais, valorizem o desenvolvimento do conhecimento, né, fazer com que as pessoas elas procurem aceitar menos a situação e correr atrás, ser mais crítico e, de fato, valorizar a metodologia científica, né, que é a forma... Pode falar? Eu me incomodo mais quando eu vejo um cara com doutorado, com uma experiência grande, ganhando umas bolsinhas aí de 4 mil e poucos reais. Isso é uma maldade que a gente faça. Sim. Eu até assim, quando eu vejo um aluno de iniciação científica, eu até acho legal ele ganhar uma bolsa, assim, porque às vezes é a bolsa que chama a pessoa e é lá que ela começa a se identificar depois, né? Aí eu já acho bacana. Mas é realmente muito triste. Você vê pós-doutores, eu tenho alguns amigos lá que já estão fazendo pós-doutorado e eu vejo, nossa, um potencial gigante. Esses caras tinham Não que que estar ele não tá sendo desperdiçado, que ali ele continua passando conhecimento, né, de alguma forma, mas, pô, eu não vou citar nome não, porque senão a gente... Podia estar ganhando ele... melhor, né? Exatamente, sabe? E tudo que ele já me ensinou e tudo o potencial é muito grande para... É triste. Eu não gosto disso não, viu? Tá? Sou crítico desse programa. Tanto que eu não gosto de ter pós-doc no meu grupo. Não gosto. Porque eu acho que está havendo uma espécie de distorção hoje. Mas é pesado isso. Como que essa pessoa vai entrar no mercado de trabalho? O Brasil, você acha que ele está preparado? As grandes empresas são tão grandes assim para engolir todo mundo? Engolir assim, Não, absorver todo mundo? não é isso não, sabe? É aquele negócio que eu falo da academia ser um pouco distante do mercado. Né? Eu lembro que uma vez eu fui assistir uma palestra do presidente da Fiat. Foi lá na PUC. Ele falou uma coisa que eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha. Né? Ele foi elogiando a PUC. Né? Eu falei, eu gosto muito da PUC, porque os engenheiros formados aqui podem começar a trabalhar logo lá com a gente. Enquanto que a gente contratar alguém que vem, ele falou, de uma universidade pública, às vezes a gente tem que ficar um ano e meio treinando a pessoa para ela poder chegar à condição de trabalhar. Então, estão formando técnicos. Hã? Não, eu falei, será que não tem alguma coisa errada na formação desses engenheiros? Não? Será que a gente não está dando uma coisa muito teórica ou desfocada com o mercado? Né? Então... Às vezes é até a falta da prática mesmo, né? Daquela coisa de ver o panorama, de até onde o que a pessoa estudou é aplicável, né? Pois é. Então, esse caso que você citou aí, Alan, muitas vezes a origem está isso. A pessoa entrou numa rota que está muito desfocada das necessidades da sociedade, aí começa a ficar prisioneiro, né? Dessas coisas. A não ser que ele abra o próprio negócio. E não tem como a pessoa não tem um capital ali para começar. Com o conhecimento dele, ele consegue abrir uma startup. Mas e aí? De onde que... Né? Mas eu vejo, às vezes, o pessoal tentando abrir startup aí, mas a gente vê que não vai funcionar, sabe? Que está muito longe da realidade do nosso mercado. Eu acho que você identificar o que é importante ou o que vai ser importante nos próximos anos é de fundamental importância. Sim. É aquela pergunta que eu tinha feito no início, assim, o que a pessoa tem que ter para ser um empreendedor, né? É exatamente identificar essas demandas
né? Isso. E utilizar do seu conhecimento, da sua... Nossa, eu formei em radiologia, o André formou em química. Você Como que a comete gente esse pode erro sempre, culminar? né? Você comete esse erro sempre falando da minha formação. É engenheiro químico. Químico Engenheiro é químico, eu diferente de sempre engenheiro falo só químico. química. Vocês Engenheiro químico. estão em áreas que esse problema é bastante atenuado, né? Tá? São áreas que química dá um espectro enorme, né? Para pessoa. Radiologia é tecnologia, É, envolvida diretamente com tecnologia. é saúde, né? Questão de saúde. Então, Sim. eu vejo assim, eu faço um balanço, né? O que os nossos egressos estão fazendo hoje? Eu observo que o pessoal lá do seu setor, do setor de vocês, né? A maioria se dá bem, viu? Tá, tá conseguindo exercer a profissão direitinho, né? Alguns com destaque, sabe? Deus te E ouça. em outras áreas a gente não vê no CDTN, né? É bem menos. Tá? Eu tive um tempo lá no Prédio 7, pessoal de nanotecnologia, tem muita coisa que pode ser empregada. Você vê assim, daqui a uns É, 5 anos, assim. Então, é, às vezes, realmente o caminho é mais lento, né? Não é tão direto, né? é um caminho mais difícil, viu? Mais difícil, exatamente. E eu vejo alguns ex-alunos nossos tentando startup lá, mas eu não sei se vão ter sucesso não, né? Tá? Mas vamos ver, né? Eu espero que esteja errado. Nós vamos entrevistar um aqui na semana que vem. Não posso falar de tempo aqui, né, André? Se qualquer coisa corta essa. A gente vai entrevistar um pesquisador aqui que formou lá no CDTN. Ele enxerga, assim, eu tenho visto desde o início que ele criou essa empresa, ele tem um pouco esse perfil, assim, enxerga um pouco a demanda, essas Eu questões. sei de que você está falando. Ele é um dos caras que eu vejo que tinha semente, viu? Eu Oh, identifico. legal, legal. Assim, bem empolgado, vestiu a camisa, e aí eu vejo assim, é inspirador, sabe? E é bom você ver um cientista fazendo isso, eu acho muito interessante. Principalmente para a gente que gosta muito da carreira, é muito inspirador, assim. É muito bacana. Professor, eu não sei se isso é da sua área, mas um dos materiais que tem aparecido de bastante relevância e de muitas publicações na ciência é o grafeno, né? O CDTN ele está desenvolvendo tecnologia para a fabricação de grafeno. Como que está essa tecnologia lá? Você sabe me falar como que Não, está funcionando? eu não sou a melhor pessoa para te falar isso, não, sabe? Eu sei que é o seguinte, como eu atuo muito dentro de empresas, né? A RHI Magnesita, ela está fazendo investimentos nessa área, né? E, e a Vale também, sabe? Inclusive, a Vale tem até uma planta piloto de obtenção de nanotubos de carbono, né? Aqui em Nova Lima. Aliás, Ó, pertinho aqui da minha casa. Sabe? esse E, vizinho aí. então, assim, só que eles ainda estão desenvolvendo, né? Ainda não virou um produto, É aquela questão que você não. falou, né? A distância, qual que é? Vale a pena investir? Não vale? Agora, as outras aplicações lá, eu confesso que eu não tenho condição de falar, não, tá? Mas é uma área hoje que está fervendo no mundo todo, né? No Todo mundo mundo fala que inteiro. todo mundo fala que vai ser vai ser a grande substituição do aço, né? Por várias propriedades que tem. É, Supercondutor. aqui, mas assim, ao longo da minha vida, eu vi muitas promessas, viu? Que não se realizaram, mas o nível de investimento que se faz hoje com grafeno, ele é enorme, né? Então, a chance de que ele tenha Exatamente. uma Tem aplicação também esse. é bem maior, né? Tá? Legal. Sobre essas demandas energéticas e a energia nuclear, gostaria de saber um pouco da sua opinião, assim. Eu O que tenho uma você opinião, acha? quando eu falo, às vezes eu apanho, viu? Mas eu vou falar aqui. Eu já estou velho, né? Aqui, tem uma coisa, eu como já estou vendo o meu portal da aposentadoria assim, cada vez maior, né? Olha, Eu começo a fazer um reflexo
do que ocorreu. Eu lembro que quando a primeira vez que eu estive na Alemanha, na minha última semana, correu a notícia, isso foi em 1980, tá? Correu a notícia que o Brasil tinha começado a fazer Angra 3. Sim. Então, teve até 2 festas lá, sabe? Uma festa, eu fui lá Muita cerveja. Lá na presidência da KVU, da Siemens, né? Eu fui convidado, eles chamaram os brasileiros todos, né? Eu lembro que o chefe do meu grupo nunca tinha ido lá. Ele ficou assim maravilhado, né, de ter ido lá. Aí depois o presidente da Nuclebras estava lá e convidou todos os brasileiros também para comemorar o início da obra. Quantos anos tem isso, hein? 41 anos e ela não está pronta até hoje, né? Entendeu? Mas o que eu queria falar é o seguinte, o Brasil sonhou muito na época, né, em fazer aquele programa nuclear dos anos 80, né? Ele foi meio exagerado, né? Aliás, a realidade mostrou que o Brasil, naquele momento, não precisava daquela quantidade de energias, não. Só que é o seguinte, eu me lembro que uma vez eu publiquei um artigo e eu fui muito criticado, sabe? Porque eu disse o seguinte, fazendo estudos da literatura, e os estudos diziam assim, entre 2015 e 2020, a energia fotovoltaica vai ficar competitiva. Tá? Legal. E o que está acontecendo hoje? Exatamente isso. Aí o que eles viram é o seguinte, isso vai tirar do mercado uma série de fontes de energia, sabe? Uma série. E questão ambiental também entrando. Então, hoje o que está vendo aqui, para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil, se não me engano, está com mais de 5 gigawatts de energia fotovoltaica instalada, e ela está crescendo 30% ao ano, hein? De energia eólica, eu acho que tem mais instalado do que fotovoltaica. E também está crescendo muito. Tá? Só que essas energias, elas precisam do que eles chamam de uma bateria, né? Porque elas são... Armazenamento, né? O armazenamento. O que pode ser bateria? A bateria mesmo, né? Tá? Uma bateria mesmo, mas outra coisa que pode ser bateria. Pode ser uma hidrelétrica, quando de noite ela pode fornecer energia, ou pode ser uma central nuclear, né? Tá? Sim. Então, aí hoje que eu vejo o papel que a energia nuclear vai ter no Brasil, sabe? Exatamente, eu ia falar isso. Parece que a fotovoltaica não vem da nuclear, mas a gente está pegando uma radiação, né? Não, ela é uma energia, se você for olhar, a fissão nuclear, né? Porque ela vem lá do Sol, né? Muito legal, essa analogia é legal. Não? Não, mas o que eu vejo o papel da energia nuclear hoje vai ser esse. Vai ser complementar a nossa grade de geração de energia, funcionando como uma bateria, né? Principalmente por conta dessas sazonalidades que as energias renováveis têm, né? E outra coisa desculpa. Pode falar. Não, e outra coisa que eu vejo é que essas centrais nucleares que tem hoje aí, elas não têm muito mercado nesse ambiente, não. A tendência é a gente ver reatores nucleares menores, tá? Eles falam que é o reator do Bill Gates, né? Que na realidade é um reator parecido com o nosso trigo aqui, que você tem aquelas baterias, né? Que você vai colocando, elas ficam lá 30 anos, aí quando queima o combustível, troca, né? A tendência é esse negócio crescer, viu? Tá? Aliás, o Bill Gates, que é um cara que enxerga na frente, é por isso que ele está investindo nisso, né? Tá? Já apareceram alguns estudos que mostram que uma das alternativas para reverter as mudanças climáticas, né, que é um tópico que é muito comentado fora do país, é a utilização de usinas nucleares, porque em condições normais elas poluem menos do que qualquer outra, né? Elas poluem menos, só que elas têm que ser econômicas, né?
do ponto de vista de mercado, elas têm que ser competitivas, né? E falta de formação profissional também, pessoas para trabalhar mesmo, né? Acho que pode ser um problema. Hoje é o seguinte, o mercado dessas centrais nucleares ele é muito globalizado, né? Então, assim, se você for visitar as centrais nucleares do Brasil, Angra 1 e Angra 2, você vai ver gente do mundo todo lá dentro, que são as empresas que prestam assistência técnica a eles lá, sabe? Sim. Essas empresas vão correndo o mundo todo, né? Então... Perfeito. Professor, nós já estamos nos aproximando do final do Brightcast e, como é nossa tradição, a gente sempre faz uma pergunta, né? Para um físico é muito tranquilo de dar a resposta técnica que responde ela, mas nós queremos mais a poesia e o seu olhar filosófico enquanto observa a situação que a gente se encontra no mundo, né? É uma pergunta que ela por si só, a resposta pode ser um pouco paradoxal, né? Mas nós queremos ouvir a sua parte filosófica, ok? Essa pergunta geralmente ela é feita pelo Alan, é uma pergunta de muito difícil resposta, e aí você já emenda ela com a sua mensagem final, para todos os curiosos que estão nos escutando, perfeito? Você vai perguntá-lo? E o Alan? Sim, é uma pergunta simples, como o André citou, uma pergunta simples para um físico. Eu gostaria de ver a sua visão assim, através desse portal que você enxerga. O que é energia para você, Lameiras? Para mim, energia é que move o mundo, né? Tá? Então, sem ela, o que a gente faz? Sem ela não existe nem vida, né? A gente vive o tempo todo procurando energia, né? Nossos alimentos, né? Então, é tudo. E então o que eu vejo é o seguinte: a humanidade está muito próxima de chegar a um ponto que vai resolver esse problema de suprimento de energia, viu? Eu acho que nós estamos próximos disso, viu? A fome vai acabar nas próximas décadas, né? Inclusive o nosso país dá uma contribuição enorme nisso, né? Sim. Produção de alimentos, né? Nós vamos resolver o problema energético, que eu acho que vem com essas fontes aí alternativas que a gente chama hoje, né? Elas vão deixar de ser daqui a pouco, e eu acho que é isso que vai ocorrer. Você acha que futuramente essa energia vai ser uma coisa mais quantitativa ou mais qualitativa? Mais qualitativa, tá? Nós vamos usar cada vez menos energia, mas de uma forma bem mais eficiente. Legal. E na alimentação também, viu? Tá? Eu estou vendo que vai acontecer muita mudança aí. Muito bacana. Então, legal demais. Num mundo que tá passando por essas grandes mudanças, quem está vivo agora vai presenciar muita coisa diferente, né? Certamente vocês vão, né? Eu acho que eu não, mas certamente vocês vão. Que isso, professor. Você ainda tem uma longa jornada ainda nesse planeta, porque cada vez mais também a gente não pode esquecer que a expectativa de vida aumenta, né? E uma expectativa de vida com saúde. E eu também penso que tudo que foi passado por você, com certeza vai ser eternizado por nós, que estamos aprendendo muito. Eu lembro que quando eu estava no grupo escolar, né, que era o primeiro grau, eu tinha 7, 8 anos, eu aprendia que a expectativa de vida do brasileiro era 42 anos. Oh. Estudei isso na escola, né? Nossa. Como é que muda, né? Como é que muda? Vamos tentando a eternidade aí. Seguramente vocês vão passar dos 100 anos tranquilamente. Né? Tomara, professor. Então, professor Lameiras, muito obrigado pela participação aqui no Brightcast. Você, com certeza, deve ter auxiliado a fazer olhos de muitos curiosos brilharem, né? Pela quantidade de informação maravilhosa que você passou pra gente, dando uma perspectiva, né, do que tá por vir no mercado de trabalho, no que a gente pode se preparar em relação a isso, né? E... professor, sempre que você precisar de passar uma informação que seja para qualquer público, saiba que o Brightcast é o seu palco para fazer isso, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu vou lembrar disso, viu? Pode lembrar. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Lameiras. Muito obrigado. Um prazer, viu? Um prazer todo nosso. Obrigado mesmo. Inspirador.
Tão curiosos? Esse foi o final do nosso episódio. Um forte abraço e nos vemos no próximo Brightcast. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.